Salmo de número 146. Eu quero trazer hoje uma palavra pastoral bem simples, bem objetiva. Eu acho muito interessante quando eu quero pregar algo e o Espírito Santo não quer deixar, não é aquilo. Eu fico num estado de choque, mas ele conhece o coração do seu povo. Eu preguei uma certa feita lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e era uma escola bíblica de pastores, era um estudo bíblico, tinha tema. Eu mandei a aula, o esboço escrito antes. Significa dizer que eu tinha no mínimo a obrigação de seguir o roteiro, a um ementário, a uma escola. E na hora da ministração deu uma pane, e eu entendi que o Senhor não queria que eu falasse sobre aquele assunto. Eu falei: Jesus, não pode, tem lei de protocolo. E fiquei numa batalha violenta, e atendi obviamente a direção do Espírito Santo e falei o que ele me direcionou. E quando eu estava terminando de pregar, houve uma movimentação na porta. Era uma senhora querendo entrar, e como a escola era de obreiros, precisou de autorização. Ela entrou e ela estava acompanhando a aula pela rádio. E quando ela ligou o rádio e começou a ouvir a ministração, ela estava com um copo de veneno para ingerir e cometer suicídio. E a palavra falou exatamente o que ela estava vivendo naquele momento, e ela veio para a igreja para aceitar a Jesus como Salvador. Então muitas vezes Deus mexe no teu script para atender uma necessidade que você não contempla, mas que Ele está vendo do outro lado da parede. Então vamos começar aprendendo. Não se preocupe quando Deus mexer no seu planejamento. Diz aí para o seu vizinho: não se preocupe quando Deus mexer no seu planejamento. Ele sabe o que está fazendo, tá? Ele sabe o que está fazendo. Os nossos avós diziam que Deus escreve certo por linhas tortuosas. Ou seja, Ele não precisa que o homem delineie, que o homem limite, que o homem dê parâmetros para Ele, porque a sua visão, a sua compreensão, a sua percepção vai muito além daquilo que a gente enxerga. Então eu vou falar aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração agora, 19 horas, e enquanto eu ficar bisbilhotando e pirraçando Ele, pedindo socorro e misericórdia. Abre comigo aí Salmo 146, versículo 5, que diz assim: bem-aventurado o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no seu Deus. Bem-aventurado o homem ou aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Dá para dizer amém? Agora vamos para Jeremias capítulo 17, versículo 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança, cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Diga amém. Pode sentar. Fé. Eu vou falar sobre confiança.
exercendo confiança em Deus. O escritor da epístola aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não são vistas. Já disse isso algumas vezes, que se a fé é o firme fundamento, o escritor está usando uma linguagem de construtor e está declarando que a fé é o alicerce da obra que você pretende construir. Ela é a coluna de sustentação, a base de uma construção. Não importa o tamanho de um edifício, a beleza da sua arquitetura, o que lhe dá sustentação é o alicerce. O anônimo escritor aos Hebreus está dizendo que o que sustenta, o que dá base a todo o nosso empreendimento espiritual, todo milagre que nós precisamos e pretendemos vivenciar, é a fé. Alguém me entendeu? Diga amém. Então diz aí para o seu vizinho: começa pela fé. Ele diz que a fé é a prova, a garantia das coisas que não foram vistas ainda. Não chegou, não apalpei, mas a fé me dá a garantia, a fé atesta, a fé chancela. Essa questão da fé é tão séria que o mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 14, lá no último versículo, eu acho que é o 22, diz que aquilo que não é por fé é pecado. Então, a ausência de fé afronta a soberania de Deus. Tiago, escrevendo a sua epístola, diz no capítulo 1, versículo 5 assim: quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Versículo 6: peça, porém, com fé, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, levado e açoitado pelo vento. E ele acrescenta: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Então, sem fé, você não alcança, você não recebe nada da parte de Deus. Está entendido isso? Provoca de novo o vizinho e fala com ele: então creia. Teologicamente, a fé é o princípio ativo da confiança em Deus. A fé é um princípio ativo. A palavra, na sua raiz, indica algo que gerará atitude, ou seja, quem crer se move. A fé te provoca, a fé te aciona. Alguém já disse que a fé é um sentimento e a confiança é a expressão declarada ou a declaração da fé. A fé é subjetiva, a confiança é objetiva, porque ela expressa a fé. A fé é abstrata, não é apalpável. A confiança é concreta, porque ela te faz tocar o intocável, ver o invisível, esperar o inesperado. Nós podemos
falar da confiança como a verbalização da fé, como a força que manifesta a fé. Creio, mas entro em estagnação porque apenas creio. Confio, me movo porque sei que Deus nunca vai falhar. Alguém me entendeu? Diga amém. Diga comigo: Deus nunca vai falhar. O Salmo de número 146 é uma expressão de louvor, no qual o salmista reconhece que as suas vitórias foram alcançadas mediante a sua confiança em Deus. Daí ele declarar que bem-aventurado, bem-sucedido será o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Na verdade, Davi nesse salmo está fazendo um contraponto. Ele está dizendo que há alguns cuja esperança está na sua própria força, na sua própria estratégia, na sua própria capacidade. Mas aquele cuja esperança está no Senhor é bem-aventurado, será honrado, será bem-sucedido. Lá no Salmo de número 20 ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Já no outro texto que lemos de Jeremias, o profeta está declarando de maneira muito clara que nós não devemos colocar a nossa confiança na força do braço. E olha para cá, lá em Jeremias 17, o profeta diz assim: maldito o homem que confia no homem. E há algumas pessoas que dizem assim: maldito é aquele que confia no outro, eu não confio em homem nenhum. Não é isso que o profeta está dizendo. Ele está dizendo assim, olha para mim, por gentileza: maldito o homem que confia no homem. Ele está falando de uma autoconfiança que anula a dependência de Deus, que faz da força do braço a sua confiança. Eu posso, eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele está dizendo: esse indivíduo vai dar errado, o projeto dele vai sucumbir, porque não há dependência de Deus. E onde não há dependência de Deus, Deus não é glorificado. E onde Deus não é glorificado, Ele não está comprometido. Então a questão da confiança em Deus nos fará entender que depender dEle é imprescindível para alcançar o resultado proposto. Eu lembro agora que quando Mardoqueu ou Mordecai, capítulo 4 do livro de Esther, ele manda um recado para Esther acerca do edital que o rei havia publicado. E ele diz a Esther: faz alguma coisa, porque você está no palácio. Quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou aí. Aí Esther diz assim: tu sabes que eu não posso me apresentar diante do rei, versículo 12 e 13 do capítulo 4, sem que ele me chame. E se eu me apresentar sem ser chamada e o rei não estender o cetro, eu morrerei. Mardoqueu diz assim: se de todo te calares, de outra parte Deus levantará socorro para o seu povo.
Então, confiança é a firme convicção de que, se o socorro não vier de onde você aguarda, ele virá de alguma outra parte, mas Deus vai mover o seu braço em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Agora, a questão aqui é: quais são os sinais de que eu estou exercendo confiança em Deus? Porque às vezes nós temos apenas pensamento positivo e pensamos que o nome disso é confiança. O que sinaliza a minha confiança, eu acho extraordinária a capacidade que os heróis da fé, da história sagrada, tinham em confiarem em Deus em qualquer circunstância. Gente, é uma coisa de doido. Eu estava vindo de Vitória da Conquista um dia de ônibus, e tinha um bêbado no ônibus. Eu estava lá na quinta, sexta fileira, e o bêbado estava na primeira. E ele estava dizendo que Deus só usa doido, tudo doido. E ele começou com essa ladainha chata e começou a abusar, e eu era meio radical, que hoje eu simplesmente teria reclinado a poltrona e dormido. Mas eu fiquei ouvindo a ladainha do bêbado, que Deus só usa doido, é tudo doido. E eu me chateei com o bêbado e levantei para ir tirar pergunta com ele. Tem uns anos já, tá? Já tem um tempo. Quando eu cheguei perto do bêbado, ele me convenceu. Ele fez assim: o que você acha? O cara que bate um pau no mar esperando o mar abrir é doido ou não é? Isso não é que é mesmo? Não há lógica para entender Moisés tocando nas águas, esperando alguma coisa acontecer. Qual é a lógica de mandar levitas mergulhar os pés no Rio Jordão para o rio abrir? Qual é a lógica? Qual é o sentido de levar o filho ao altar, colocar o cutelo à mão para degolá-lo? Qual é o sentido de ver 10 filhos morrerem de uma só vez, cair de joelhos e dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor? Qual é a lógica disso? Jesus chama os apóstolos, Lucas 10, e diz: estou enviando vocês de 2 em 2. Não levem dinheiro, não levem alforje, não levem reserva, não levem nada, porque onde vocês chegarem eu já terei providenciado tudo. Levanta a mão quem faz uma viagem e não leva nada, nem a mala para trocar roupa quando chegar no destino, na confiança que quando chegar lá já tem roupa esperando. Tem lógica? Então presta atenção. As coisas que você faz para Deus não são movidas pela lógica, são movidas pela fé. Confiança é a expressão da fé que te leva a fazer o que não tem lógica, mas você entende que Deus está te dando aquela direção. Qualquer um racionalmente vai te chamar de maluco, e você tem certeza que aquela é a direção, porque de alguma forma o seu coração atesta, testifica, sente paz. Matematicamente não fecha, mas o seu coração sente Deus dizendo: este é o caminho, andai nele, segue.
confiança. O autor sagrado diz assim: eu confio firmemente que no céu vou descansar. Confiança. Agora, vamos ver rapidinho quais são as atitudes que expressam confiança. E vamos ver se a gente confia mesmo ou se a gente está brincando de fé. Primeiro, quem confia, entrega. Entende uma coisa? Abrir mão não significa não querer mais. Abrir mão significa deposito em Deus a confiança de que Ele vai fazer todos os meios que estiverem no seu plano para fazer, para provocar, para ocasionar aquilo que eu tenho colocado diante dele. Quem confia, entrega. E eu disse aqui outro dia que normalmente a gente entrega a Deus as coisas como alguns entregam a chave do carro ao filho, que entrega a chave do carro e o celular, para cada 30 minutos ligar e perguntar: não bateu o meu carro não, né? A gente entrega a Deus as nossas causas e segura na ponta, para ter certeza que Ele está lembrando. A gente de vez em quando dá uma puxadinha para ver se Deus está segurando. A entrega à luz da Bíblia é a disposição de abrir mão, não me preocupar com o resultado. Salmo de número 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre esse assunto, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa inquietação, ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cuidado de vós ali, Ele chega na frente, Ele já está lá. Abraão só foi a Moriá porque ele confiava em Deus. Davi só foi à frente de Golias porque ele confiava em Deus. A confiança nos leva a depositar nele todo o nosso tesouro, entregar tudo. A maior parte das nossas inquietações é causada pelo fato de que nós queremos ter o controle das coisas. E há momentos nessa vida que Deus não quer que você tenha o controle, Ele quer que você aprenda a entregar o controle. De vez em quando é preciso entregar a tal ponto de dizer assim: Senhor, está aqui, e eu não vou orar mais acerca disto. Eu vou esperar a tua resposta. Porque quem confia entrega. Esse problema que está lhe importunando, que lhe impediu dormir a noite passada, que lhe deu enxaqueca hoje à tarde, você já fez uma entrega dele a Deus? De fato, genuína. Esse inimigo que está lhe fustigando, lhe perseguindo, lhe massacrando, já colocou ele na mão de Deus? Está escrito assim: operando eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, está escrito. Provoca aí o vizinho, fala com ele: entrega.
Faz uma entrega da causa ao Senhor. Segundo lugar, eu acho essa questão da entrega, deixa eu voltar aqui, muito séria, muito grave até. Para nós ela chega a ser um confronto, porque eu já saí da fase do evangelho romântico. Eu já saí da fase do evangelho fantasioso. Eu gosto do evangelho prático, real, que pode ser vivido no dia a dia. Então, pregando assim fica bonitinho. Ó Deus, eu tudo entrego a Ti. Tem até um hino que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas na hora que é para deixar mesmo, a gente gruda. A entrega tem que ser factual, ela tem que ser real. Lembro agora do camarada lá no viaduto do Chá, um equilibrista caminhando em cima de um fio de aço, e a multidão parou para ver. E ele perguntou: quem acredita que eu passo com um carrinho de mão? O povo viu ele passar sozinho e gritou: eu acredito. Quem conhece o viaduto do Chá sabe que ele é mais ou menos alto. E ele pegou um carrinho de mão e passou. Quando ele voltou, ele perguntou: quem acredita que eu coloco um saco de cimento no carrinho de mão e passo? E o povo gritou: eu acredito. E ele colocou e passou. Quando ele voltou, ele perguntou: quem acredita que eu passo aqui com uma pessoa no meu colo? O povo gritou: eu acredito. Ele disse: quem é o voluntário? Com Deus é diferente. Com Deus você acredita e se joga. Você acredita e se entrega. Você acredita e tem a certeza que Ele não vai lhe deixar despencar. Você confia e tem certeza que Ele não vai te deixar na mão, porque Deus nunca vai falhar. Nunca. Segundo, quem confia segue. Quem confia segue. E seguir aqui é fazer o que Ele fez, fazer o que Ele faz, ou ainda seguir as suas orientações. A forma que você está fazendo é a forma que Deus direcionou? Pode ir. Está tentando adaptar e melhorar o projeto de Deus? Vai empenar. Porque no plano de Deus não cabe melhoria. Ele é perfeito. Jesus diz assim, Lucas 9, 23, e para mim, esse versículo é, dos evangelhos, o discurso mais, deixa eu usar uma expressão baiana, do angico. Esse é o discurso mais desaforado de Jesus. Porque ele diz assim, se, o se aqui já anula qualquer jactância humana. Se alguém quiser, ou seja, é se quiser, tá? Estou bajulando ninguém, estou insistindo com ninguém. E a expressão à luz do grego ali é, se você estiver tão decidido que no meio do caminho não resolva voltar atrás. Ou seja, a proposta de seguir a Cristo tira de nós o direito de recuar. Por quê? Porque ele diz, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
dá uma provocada, uma cutucadinha de leve no vizinho, fala com ele assim: está proibido desviar, hein? A casa caiu. Sem chance. Agora ele diz assim: se quiser. Agora, se você quiser vir, você vem após mim. O que é após? Me segue. Pisa onde eu piso, faz o que eu faço, responde o que eu respondo, reage como eu reajo, tome atitudes que eu tomo. Não queira ser independente. Você é meu reflexo, você é minha cópia. Você não tem vontade própria, é isso que ele está dizendo. A vontade é minha, e é isso que prevalece na sua vida. O problema é que o cristianismo pós-moderno está gerando crentes cheios de vontade própria. Quem segue a Cristo não tem vontade própria. Você segue. Você já viajou numa estrada desconhecida seguindo alguém? Vou dar uma experiência mais brava. Farol do seu carro queimou. Você está viajando à noite numa estrada que você não conhece. Para num posto, pede ajuda, e você vai acompanhando alguém até chegar na próxima cidade. Onde ele parar, você tem que parar. Onde ele andar, você tem que andar. Se ele for para o acostamento, você tem que ir. Isso é seguir. É isso que Jesus está dizendo. Quem dá todos os sinais da viagem sou eu. É isso que ele está dizendo. Ei, presta atenção. Quem segue a Cristo não age na sua hora, age na hora de Deus. Quem segue a Cristo não toma decisões por conta própria. Alguém está dizendo: mas a hora é essa, o tempo está passando. E Deus está dizendo: calma, porque o tempo passa para Ele. Para você funciona o meu tempo. Eu lembro de um dia, essa para mim virou uma frase áurea, que eu estava muito preocupado com o meu ministério. As coisas não aconteciam. Eu lembro que um dia eu reclamei com meu pai. Eu falei: do que adianta estudar tanto? Não prego, não uso, para que serve? E meu pai disse: um dia você vai ter que pregar tanto que não terá o tempo que tem hoje para estudar. Então estuda hoje, para quando você estiver nessa fase, você ter material preparado. E nesse dia que eu estava reclamando do tempo que estava passando e nada acontecia, e ele me viu reclamando e me deu uma frase que para mim virou texto áureo: no tempo de Deus, você nunca está atrasado. Então, quem confia segue, e quem segue não age na hora que quer, nem vai para onde quer. Alguém me entendeu? Diga amém. Terceiro, quem confia crê na palavra. Deus te fez uma promessa? Deus te fez uma promessa? Você tem uma promessa sobre algo? Para de ficar ouvindo opiniões extras. A palavra de Deus não pode ser posta à prova por ninguém. Deus não é menino, gente. No dia que Deus falou comigo, eu estava saindo de uma oração numa fazenda lá em Vaza do Poço. Nós orávamos sempre, eu e alguns amigos, pastor Jailton e outros. E um amigo nosso chegou e falou assim: Josué, eu tive uma visão, eu vi você correndo num aeroporto muito longo, você estava ofegante para não perder um voo. Irmão, perder um voo, eu em Vaza do Poço, em 1991. É mais fácil acreditar hoje que eu estou embarcando para a Lua do que eu pegaria um voo.
na vida. Estou falando sério, era algo muito, inalcançável, sem chance. No dia que eu estava indo pregar na Irlanda, e desembarquei em Londres, a primeira vez que eu estava em Londres, o aeroporto de Londres é uma cidade, e o embarque para a Irlanda era no outro terminal, e eu não sabia a direção, o inglês, só a graça, e eu parti correndo para o terminal que havia me ensinado. De repente eu destampei num corredor enorme, devia dar uns 2, 3 quilômetros de corredor, não tinha um pé de gente, parede branca, cega, dos dois lados, e eu correndo. No meio da corrida eu lembrei da visão que Joca teve alguns anos atrás. Eu parei, eu disse: ó Jesus, eu posso perder o voo, mas o Senhor acabou de cumprir a visão que deu para um camarada lá na roça, faz um bocado de ano, então eu preciso parar um pouquinho para te louvar, porque a tua fidelidade permanece, nunca falha. Ou seja, aquilo que Deus falou com você que vai acontecer, por mais distante que pareça, Ele vai trazer para perto. Ele traz para perto. Então quem confia, crê no que Deus disse. Eu gosto, Jesus chega à beira do mar da Galileia, Lucas 5, Pedro está pescando, e presta atenção, Pedro não conhecia Jesus ainda. Aquele é o dia que Pedro encontra-se com Jesus, é o dia que Pedro conhece Jesus. Pedro está lavando a rede, porque ele não pegou naquele dia nem piaba. Então imagina Pedro sanguíneo, que Pedro era sanguíneo, depois de trabalhar a noite inteira, não pegou nem camarão, está lavando a rede, chega um estranho, porque Jesus até então para Pedro era um estranho. Jesus sobe no barco de Pedro e começa a pregar, e Pedro vai olhando. E o detalhe, as pregações de Jesus não eram rápidas não, eram longas, porque naquele dia ele pregou até quase meio-dia. Ora, o texto diz que ele chegou, o dia estava amanhecendo, ele pregou até quase meio-dia, no mínimo ele pregou aí umas 5 horas. Quando Jesus está terminando de pregar, ele olha para Pedro e diz assim: vai agora e lança a rede na banda direita do mar. Pedro diz assim: Senhor, ali é mestre, matetes, trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Não há esperança, mas por causa da tua palavra eu vou. E foi. Salmo de número 119, versículo 49, o salmista diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Ele está dizendo assim: o Senhor sabe que eu só esperei porque o Senhor me fez uma promessa, eu esperei baseado na palavra, lembra-te dela. Ou seja, se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, apegue-se a ela. E a gente tem que parar dessa mania pentecostal, que nós pentecostais temos uns vícios dolorosos. Vou buscar confirmação de Deus, vou lá no circo de oração do Rancho dos Vasos. Deus é menino, gente. Só que o problema é que o referencial de pai que nós temos em Deus é o referencial de pai que nós temos na vida humana. Então o pai tem que prometer e ficar repetindo, para a gente acreditar. Deus não precisa ficar repetindo o que Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Creia na promessa.
Provoca o vizinho, fala com ele: creia na promessa. Quem crê, quem confia, crê na palavra. Jesus olha para a mulher cananeia e diz assim: a tua filha está sã. Mateus 15, ela levanta e vai embora. Chega lá, a menina está sã. Ele olha para os 10 leprosos e diz: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Jesus não curou os leprosos, ele mandou ir. Ele podia ter dito: seja limpo. Ele não disse: vai para o sacerdote, vai leproso. Eles foram e no caminho foram curados. Presta atenção, tem milagre que não acontece aqui e agora, tem milagre que acontece no caminho. Quando você faz a trilha da obediência, o milagre começa a ser liberado na sua vida. Quem confia, crer na palavra. Penúltimo lugar, quem confia, espera. Aqui está a parte chata, porque ninguém ensinou para nós que esperar fazia parte do projeto. A nossa geração é online. As coisas têm que acontecer na hora. Os nossos filhos, de modo particular, são ligados numa tomada. Quem tem filho aqui sabe. Eles ligam uma tomadinha e não é 220, é 440. São elétricos. Tem mulher que é elétrica, tem homem que parece que virou um foguete. Lembra da formiga atômica? Tem que ser na hora, se não for na hora não serve. E presta atenção, tem coisas que demoram na nossa vida, não é porque não já estão liberadas, é porque Deus está querendo nos ensinar a lição da longanimidade. Existem 3 fases na crise. Em toda crise existem 3 fases. A primeira fase é aquela que está dentro do tempo que você planejou. Quando você começa uma crise, você calcula que se agir por aqui, em 60 dias isso aqui estará resolvido. Sim ou não? Você faz um planejamento. Por que os amigos de Jó chegaram e ficaram 7 dias calados e depois tagarelaram o resto da vida? Porque os orientais tinham uma cultura segundo a qual 7 dias de jejum absoluto resolveria qualquer problema. E eles radicalizam, fazem jejum até de palavras. Chegam e calam a boca quando amanhece o 8º dia. E Jó continua apodrecendo, as unhas caindo, o cabelo caindo, as feridas aumentando, a secreção purulenta escoando da pele. Ele diz assim: você pecou. Porque se um jejum de 7 dias não resolveu, sua miséria é muito grande. Todos nós temos a primeira fase. A segunda é quando passa o nosso prazo. E aí você entra na linha da paciência. Aí você não tem mais uma exatidão, você tem uma previsão. Na paciência você está na sala de espera do médico e você diz assim: falta quanto tempo? Tem quantas pessoas na minha frente? E você toda hora olha no relógio. De vez em quando você levanta e vai lá no balcão e pergunta: já chegou? Já está atendendo? Isso é paciência. Na paciência eu fico inquieto. Eu estou esperando por necessidade, mas a minha alma está carregada de ansiedade. E presta atenção, a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Você está sendo atribulado? Quem está passando por uma tribulação, levanta assim a mão, bem discretamente assim. Pois aí você vai ficar mais paciente. Mas tem a terceira fase: longanimidade. A consulta era 9. Feira de Santana é mestre nisso, né? A consulta era 9. Você já esperou até meio-dia, já deu fome, já foi na barraquinha da frente da clínica e já comprou um suquinho
terrível. Porque você já está saindo da fase da paciência, mas você entra na longanimidade. Na fase da longanimidade, você diz assim: quer saber? Já estou aqui mesmo. O tempo vai trabalhar em meu favor. Pega um livro, começa a ler e deixa o tempo passar, porque quando você chega na longanimidade, o tempo vira teu parceiro. Ele não é mais teu inimigo. Ei, contagem regressiva é para quem está na fase da paciência. Quem já chegou na fase da longanimidade não calcula tempo, descansa no tempo, sabendo que Deus é Senhor do tempo, e no seu tempo Ele fará cada coisa acontecer conforme Ele planejou, porque há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então quem confia, espera. A Bíblia diz assim: quem crê, não se apresse. E em Provérbios 19 diz: aquele que se apressa, erra o caminho. Dá uma provocada no vizinho, fala com ele assim: vai devagar, vai devagar. Presta atenção. A Bíblia diz que a esperança em Deus não desaponta. Você está esperando em Deus, esperando por Deus. Por que te agonias? Seu coração está dando taquicardia, você está com formigamento na pele, seus músculos tem hora que começam a tremer, você está com pontos gatilhos, tem nódulos musculares, porque a sua ansiedade está lhe crucificando. Espera, tenha calma, consiga respirar fundo e dizer: Deus, eu confio em Ti. Eu sei que Deus está falando com alguém muito diretamente. As pessoas andam tão agitadas que elas não percebem quando Deus já está agindo nas coisas que elas estão colocando diante dele. Perde a visão, porque a ansiedade tira a visão. Quando Jones era menino e ficava nervoso com alguma coisa, eu dizia: calma, meu filho. Toda vez que o senhor manda eu me acalmar, eu fico mais nervoso. Eu disse: então fica nervoso. Deus está trabalhando por você. Como eu não estou vendo, pastor? Porque Deus não quer que você veja agora. Confiança e a certeza de que Deus trabalha em meio às trevas. Ainda que você não esteja vendo nada, você tem certeza que Ele está se movendo onde ninguém vê. De vez em quando eu sento e digo assim: Jesus, chegou no meu limite. O que eu podia fazer eu já fiz, já me expus, já me movi em todas as frentes. Agora tem que ser o Senhor. Agora não dá mais para mim, eu não alcanço mais. E é muito gostoso quando você chega naquele ponto da longanimidade. É terrível para quem está perto, porque se você estiver na longanimidade e quem estiver perto não estiver no mesmo nível, aí o mundo pega fogo. Que a pessoa diz que você está zen, você não faz nada. Aí eu lembro de Davi, e eu tenho que me apaixonar pela relação que eles tinham com Deus. Porque Davi briga com o filisteu desde que ele tinha 14, 15 anos.
Davi nunca correu de um filisteu. O filisteu apareceu, ele ia. Ele era menino, enfrentou o maior deles, o gigante, o grandão. Agora Davi tem 44 anos. Minha idade. Davi tem 44, é rei de Israel. Agora ele foi ungido rei sobre as 12 tribos de Israel. Todo o exército está sob seu comando. Davi chegou no topo, no ápice. E a Bíblia diz que os filisteus se reuniram e vieram contra ele para prendê-lo. Aí diz o texto que Davi desce à fortaleza e ora. E quando ele ora, ele pergunta para Deus: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai. Segundo Samuel 5. E ele pergunta a Deus: e o Senhor vai me dar vitória contra os filisteus? E o Senhor disse: eu vou te dar vitória. E Davi foi e venceu. Deus disse que ia vencer, venceu. A Bíblia diz que os filisteus fugiram. E um ano depois, está escrito assim: os filisteus reuniram todas as suas forças e subiram todos contra Davi para matá-lo. Primeiro subiram para prendê-lo, sofreram a derrota, agora vieram para matá-lo. Significa que a fúria aumentou. Davi desce a fortaleza. Na primeira vez ele desce e ora. Na segunda vez ele desce e chora. A situação é mais grave. E quando ele desce, ele pergunta para Deus assim: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E Davi pergunta: e eu faço o quê? O Senhor diz: vaza, foge, te esconde, perna para que te quero. Lembra dessa frase? Agora, a questão é: como é que um Davi foge? O cara não fugiu quando era menino, não fugiu quando não tinha exército, e agora Deus manda fugir. E Davi vai se esconder, esvazia Jerusalém e vai se esconder do outro lado do território, atrás da floresta dos balsameiros. Como alguém vai entender isso? E eu imagino alguém dizendo assim: Davi, não estou entendendo, você tem o exército na mão. Aí Davi diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança é o Senhor. Mas você tem que fazer alguma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí alguém diz assim: depois de velho ficou mole, frouxo. E Davi diz: a minha confiança está no Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ninguém entende o processo, porque o processo é entre Deus e Davi. De repente Jeová diz assim: Davi, a copa dos balsameiros vai mexer, e não será um movimento desarmonioso. A copa das árvores vai mexer ao som da marcha de um exército. Quando você ouvir todas as árvores movendo-se ao som da marcha de um exército, levanta e vai à guerra, porque eu mesmo já fui na tua frente para te dar vitória sobre os teus inimigos. Aleluia. Ei, Deus sempre vai dar um sinal da hora certa de agir. Espera o sinal. Espera o sinal. Ele está vendo você. Fica de pé, por favor. Último lugar. Quem confia, alcança.
Vou repetir porque ninguém ouviu. Quem confia, alcança. Quem confia, alcança. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele: você vai chegar lá. O Senhor está te levando na direção que Ele quer. Pode até não estar te levando pelo caminho que você desenhou, mas está te levando. São as coisas de Deus, é o jeito de Deus. Isaías 64:4, eu repito: Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ei, é da natureza de Deus ficar atento àqueles que depositam confiança nele. Tem um texto no Salmo 4 que diz assim: o Senhor chama para si. Dá uma olhadinha para mim, por gentileza. Chama para si ali é achega ao peito. A expressão é essa aqui, ó. O Senhor achega ao peito aquele que lhe é querido. A expressão é aquele que ele decidiu abençoar. Ele traz para perto. A distância é a sua visão. Deus não trabalha com noção de espaço. A demora é a sua concepção de tempo, mas Deus não age dentro da nossa perspectiva de tempo. O milagre vai chegar para a sua vida, porque Deus tem compromisso em atender aqueles que nele esperam. Presta atenção, isso não é mérito nosso, é do caráter de Deus. É do caráter de Deus. Ele age em favor daqueles que nele esperam, porque isso é da sua natureza. Ele disse a Abraão: vou te dar um filho. Se passaram 15 anos. E esperar 15 anos quando você tem 15, tranquilo, mas quando você tem 75, ele disse a Davi: você vai ser rei. Não, Abraão esperou 25 anos, Davi esperou 15 até o trono. Você vai ser rei. 15 anos debaixo da perseguição de Saul. Mas chegou lá. Você vai chegar. Deus está no controle. Uma porta vai se abrir. Um milagre vai acontecer. Ele vai provocar. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu quero orar com você agora. Quem confia, alcança. Nós só temos que entender com Jacó que depois que você encontra Deus no Val de Jaboque, você não resolve as coisas mais do seu jeito. Jacó vinha com medo de Esaú. Depois que ele encontra com Deus, ele está pronto para encontrar Esaú. Porque depois que você se depara com Deus no Val de Jaboque, você está pronto para encontrar com qualquer pessoa. Você não tem medo mais de nada. Vou ministrar sobre isso aqui uma hora dessa, que o Espírito direcionar. Depois que você passa pelo desafio de Deus, você está pronto para qualquer coisa. Ninguém te amedronta mais. Aí quando ele encontra Esaú, Esaú diz assim: agora vai na frente, porque eu vou te escoltando. Os meus homens vão te proteger.
Aí Jacó diz: não, pode ir na frente, porque agora eu vou no passo do gado. Quando você encontra Deus, você anda no passo do gado. Você sabe para onde vai. Não há mais desespero, porque você encontrou Jeová. Ele já te marcou na juntura da coxa. Você já foi tocado por Ele em Jaboque. E se você foi tocado por Deus em Jaboque, Ele vai te levar numa trajetória que você não desenhou, mas vai te fazer chegar no lugar que você não vislumbrou, porque Ele é Deus que cumpre aquilo que diz. Agora ore. Pai, nós confiamos em Ti. Vocês fecharam o meu retorno aqui, eu estou me ouvindo muito mal. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu não falhas e nós sabemos disto. Se oscilamos em nossa confiança, não é dúvida do Teu caráter e da Tua capacidade. Se oscilamos em nossa confiança, são as nossas limitações. As pressões às vezes embaçam a visão. As angústias às vezes comprimem a alma e sufocam o louvor. Mas, ó Senhor, eu peço que o Espírito Santo que trouxe esta palavra ministre-a alma dos teus filhos, ao mais profundo da alma. O teu povo precisa sentir a ministração do céu direta no seu espírito. Estende tua mão agora, levanta o desanimado, o abatido, o caído, aquele que está fraquejando. Levanta, coloca de pé, dá vitória. Se for possível, ore pela pessoa que está do seu lado. Não precisa tocar nela, se você não tiver proximidade ou alguma afinidade, mas ore por ela. Pai, em nome de Jesus, confirma a Tua palavra no coração dos Teus filhos. Nós confiamos em Ti. Dá um brado de glória e aplausos ao nome daquele que é merecedor de toda honra e louvor. Isso é para Jesus mesmo? Sério? Aleluia. Aleluia. Só quem está naquele nível que diz assim: pastor, essa palavra foi uma providência de Deus para a minha vida hoje. Levanta assim a mão. Aliás, ó, Oreasto, me amanto, rabadagará, choriando, gai. Deus te conhece, te sonda e te quer bem.